Olá a todos, meu nome é José, eu sou aluno de mestrado da UFPR, sob orientação do professor Elias Procópio Duarte Júnior. Vou apresentar para vocês o nosso trabalho intitulado Além do OpenStack, disponibilizando suporte para funções virtualizadas de rede NFV-Mano no CloudStack. Farei a apresentação em 4 etapas. Primeiro vou falar sobre alguns dos principais conceitos de NFV, para termos uma visão geral sobre o assunto abordado no trabalho. Em seguida, vou apresentar nossa proposta para oferecer o suporte a gerenciamento de funções de rede virtualizadas sobre nuvem CloudStack. Depois vou apresentar a avaliação da proposta, na qual comparamos, sempre que possível, a nossa proposta com outra solução amplamente adotada. Por fim, farei algumas considerações finais a respeito do trabalho. Bom, tradicionalmente, as redes de computadores utilizam diversos middleboxes, como por exemplo roteadores, switches, balanceadores de carga, firewalls, entre vários outros existentes. Esses middleboxes implementam em hardware especializado o que chamamos de funções de rede. Pense na função de rede como a funcionalidade que cada middlebox é responsável por desempenhar. Então, nessas middleboxes, software e hardware são totalmente dependentes um do outro. Ou seja, o software é feito exclusivamente para um hardware e vice-versa. NFV surge como uma alternativa que permite implementar os middleboxes em software. Assim, um primeiro ponto que é proposto em NFV é a dissociação entre a função de rede e o hardware que a executa. Com isso, em NFV, as funções de rede passam a ser executadas sobre hardware genérico, de propósito geral. Além disso, através de técnicas de virtualização já existentes, várias funções de rede podem compartilhar simultaneamente o mesmo hardware. Por isso, NFV tende a propiciar uma grande redução de CAPEX, que são os custos financeiros relacionados, por exemplo, com a aquisição de hardware, e também tende a reduzir OPEX, que são os custos operacionais. Toda essa abordagem de NFV foi proposta em 2012 em um white paper feito em conjunto por alguns dos mais importantes provedores de serviços de telecomunicação do mundo. E desde então, vem sendo definido pela ETSI, que é um órgão de padronização europeu, um conjunto de especificações que tem sido amplamente adotado em tecnologias NFV. As especificações giram em torno da arquitetura de referência NFV Management and Orchestration, ou simplesmente NFV-Mano. Essa arquitetura é feita em nível funcional, ou seja, ela não implica em nenhum tipo de implementação específico. Nela, as funções de rede passam a ser chamadas de Virtualized Network Functions, ou VNF. As VNFs são então entidades virtuais executadas sobre uma infraestrutura NFV, chamada de NFVi. Cada VNF tem um Element Management System, ou EMS. Um EMS atua como uma espécie de auxiliar para se realizar o gerenciamento de cada VNF. No lado direito da figura, dentro do escopo de gerenciamento e orquestração, temos 3 importantes blocos funcionais. O NFV Orchestrator, ou NFVO, que é responsável por orquestrar os elementos virtuais e compor os serviços de rede. O VNF Manager, ou simplesmente VNFM, que é o principal responsável pelo gerenciamento das VNFs. E o Virtualized Infrastructure Manager, também chamado só de VIM. A concretização da arquitetura NFV-Mano tem sido feita através da implementação do que chamamos de plataformas NFV. São essas plataformas que disponibilizam de fato NFV como uma tecnologia que possa ser utilizada. Geralmente, as plataformas NFV utilizam uma plataforma de computação em nuvem como VIM, para gerenciar os recursos virtuais. Nessa tela, vemos algumas das principais plataformas NFV da atualidade. O OpenStack, na verdade, é uma plataforma de nuvem, mas através de um plugin chamado Tacker, que é um projeto próprio do OpenStack, oferece o suporte a NFV. Temos também o OpenBetton, OpenFV e o OpenSourceMano. Note que em todas essas plataformas, o OpenStack é o principal VIM suportado. De outro lado, temos o Apache CloudStack, que é uma das principais plataformas de nuvem da atualidade, sendo, por exemplo, a segunda plataforma de código aberto mais adotada no ano de 2019 para a construção de nuvens privadas. O CloudStack tem sido relevante também no Brasil, onde foi adotado pela RNP
para prover serviços como o Compute RNP. Apesar disso, até então, não há suporte nativo a NFV na plataforma CloudStack. Inclusive, nenhuma das plataformas NFV mencionadas anteriormente suporta o CloudStack como Vim. A nossa proposta é estender o CloudStack de modo que a plataforma passe a oferecer o suporte ao gerenciamento de VNFs de acordo com a arquitetura NFV-Mano. A solução proposta é o Vines, que é um VNFM integrado ao CloudStack. Assim, o Vines é encarregado pelas funcionalidades de gerenciamento de VNFs, enquanto o próprio CloudStack atua como Vim. Essa figura ilustra como fica a nossa arquitetura proposta sobre um típico ambiente do CloudStack, composto por um Management Server e múltiplos hosts. É no Management Server, internamente a principal aplicação do CloudStack, que fica o VNFM. Note que todas as operações disponibilizadas pelo VNFM são acessadas como chamadas da própria API do CloudStack. O VNFM tem acesso direto ao VNF Catalog, que é composto por diversos pacotes de VNF. Parte das atividades do VNFM são feitas através da comunicação entre o CloudStack Management e o CloudStack Agent, o que representa a comunicação entre VNFM e Vim. É por esse tipo de comunicação que as instâncias de máquinas virtuais são gerenciadas. Mas o principal diferencial do Vines em relação às outras implementações existentes é o gerenciamento completo das funções de rede, ou seja, ele também gerencia o software de rede em si, o que envolve atividades como, por exemplo, a instalação, configuração e inicialização do software dentro das máquinas virtuais. Essas operações são feitas através da comunicação do VNFM com os outros elementos da arquitetura proposta. Mais especificamente, para fazer isso, o VNFM se relaciona com o MS de cada VNF, tendo o gateway como um intermediário. Esse gateway, na verdade, é um elemento do Vines, que atua como uma porta de entrada para o VNFM ter acesso aos MS dentro de cada host do CloudStack. Além disso, o Vines conta ainda com um módulo de detecção de VNFs falhas e um módulo de escalabilidade automática de VNFs. Por conta de sua arquitetura, o Vines é capaz de recuperar VNFs com falha por parada, ou seja, crash. Para isso, com base em uma política de monitoramento, o módulo de detecção de falhas do Vines monitora o status das VNFs e, sempre que necessário, realiza a recuperação de VNFs se comunicando com o VNFM. Essa figura mostra a estrutura interna do módulo, onde temos um agente de monitoramento de falhas que expõe uma API que é utilizada pelo VNFM para definir como e quais VNFs devem ser monitoradas. Quando o monitor detecta uma VNF falha, o agente de recuperação inicia todo o processo de recuperação da VNF. Veja que todas as informações entre esses componentes internos são trocadas através de uma base compartilhada. Uma escala de recursos pode ser feita de forma horizontal, na qual, para se aumentar a escala, novas instâncias são criadas e um balanceamento de carga é feito entre elas, mas também pode ser feita de forma vertical, onde para aumentar a escala são adicionados mais recursos à mesma instância de VNF, e para diminuir a escala é feito o processo reverso, reduzindo os recursos da instância. Nesse sentido, o Vines realiza a escala vertical de VNFs de forma automática, com base em políticas de monitoramento pré-definidas. O módulo de escala automática monitora o uso de recursos das VNFs e, sempre que necessário, realiza a escala de VNFs se comunicando com o VNFM. Naturalmente, toda a arquitetura do Vines foi implementada no CloudStack e uma avaliação experimental foi realizada. Para isso, preparamos um ambiente controlado de caráter experimental, onde conduzimos experimentos tanto com a plataforma CloudStack Vines quanto com o OpenStack Tacker. Para avaliação, foram realizados 3 experimentos. O primeiro visa medir o tempo médio de instanciação e remoção de VNFs, que são 2 importantes operações de gerência do ciclo de vida de VNFs. O segundo tem o objetivo de medir o tempo médio de recuperação de VNFs falhas, enquanto o último visa medir o tempo médio para escalar VNFs. Esses experimentos têm como objetivo
verificar se o Vines é capaz de executar todas as funcionalidades para as quais foi projetado, além de avaliar seu desempenho através da comparação com o OpenStack Tecker, que é uma plataforma NFV amplamente adotada. Como resultado do primeiro experimento, o CloudStack Vines demonstrou ser capaz de instanciar VNFs mais rápido do que o OpenStack Tecker. Já o menor tempo médio de remoção de VNFs foi alcançado pelo OpenStack Tecker, embora os intervalos de confiança mostram que ambas as plataformas executam essa operação em tempos muito similares. No segundo experimento, foi possível observar que, em média, o CloudStack Vines realizou a recuperação de VNFs falhas em um tempo menor do que o OpenStack Tecker, mas também é possível notar uma similaridade no desempenho das duas plataformas, através dos intervalos de confiança. Por conta do OpenStack Tecker não suportar escala vertical, apenas horizontal, o terceiro experimento foi realizado apenas com a nossa proposta. O primeiro resultado importante é que o Vines demonstrou ser capaz de escalar todas as VNFs que excederam o consumo de recursos definidos nas políticas. O tempo médio para executar cada escala foi de 58,91 segundos, o que representa um resultado satisfatório se compararmos, por exemplo, com os resultados da recuperação de VNFs apresentados anteriormente. Eu gostaria então de ressaltar que esse trabalho propõe o Vines, que é um VNFM integrado ao Apache CloudStack. O Vines é capaz de gerenciar o ciclo de vida de VNFs, incluindo operações relacionadas às próprias funções de rede, ou seja, o software de rede, além de escala e recuperação automática de VNFs. Os resultados da avaliação experimental ressaltam a viabilidade da solução proposta. Através dessa nova plataforma NFV, surgem oportunidades a serem exploradas. Entre alguns dos trabalhos futuros, podemos citar a investigação da possibilidade de oferecer o suporte à escala vertical em tempo de execução e também de disponibilizar a escala horizontal. Mas uma das principais possibilidades é estender a solução para suportar a orquestração de serviços de rede. Bom, na realidade, esse é um trabalho em constante evolução e durante o tempo decorrido entre a submissão desse artigo e a atual data de apresentação, vários aperfeiçoamentos já foram feitos. Inclusive, hoje o Vines já suporta a orquestração de serviços de rede virtualizados. O projeto é desenvolvido como software de código aberto e está disponível no link apresentado na tela. Muito obrigado pela atenção de todos.